Sempre que eu fazia pesquisa sobre Gravity Falls, que é um desenho que eu gosto bastante, apareciam recomendações de alguns outros desenhos que afirmavam serem tão bons quanto. Um deles sempre me chamou a atenção, e eu sabia que em algum momento iria assistir. E nesse vídeo eu vou falar dessa obra de arte chamada O Segredo Além do Jardim. A coisa que com certeza mais me encantou no desenho foi sua belíssima direção de arte e como cada cenário parece uma pintura. Floresta, as fazendas, os vilarejos, tudo é muito bonito e passa a sensação que a gente está assistindo uma obra de arte animada. Como as cores são usadas, as mais quentes nos dão aquela sensação de infância e tranquilidade, e quando o clima fica mais tenso nos episódios, as cores mais frias aparecem, para justamente nos dar esse sentimento de medo. O terror dessa obra é fantástico. Tem partes que de fato dão medo pra caralho. Tipo no segundo episódio, aquela seita das abóboras lá. Mano do céu, aquilo ali é muito bizarro. E mesmo que no final das contas eles só estavam querendo recrutar mais esqueletos e que eles não eram do mal, né? Eu jamais confiaria naqueles loucos lá, mano. Outro episódio que o terror é muito presente é no 7º, que inclusive é o meu favorito da série. A maneira em que a tia feiticeira é apresentada, sendo uma figura que dá medo demais, e no final é revelado que na verdade ela realmente estava ajudando a Lorna, né? E toda a tensão criada enquanto o Wirt e o Greg estavam se escondendo da tia feitiça, né? Porque eles estavam dentro do barril. Cara, a gente fica apreensivo com a possibilidade dela achar eles. A gente não sabe o que ela pode fazer com eles. E tudo isso porque o clima da série é muito tenso, é muito terror. Então a qualquer momento você acha que pode dar errado alguma coisa. É sensacional. É muito interessante perceber que a besta, o grande vilão do desenho, é muito mais amedrontador como um conceito do que como um monstro. E não me entenda errado, o bicho já dá medo só com a voz. Mas a grande genialidade desse vilão é como ele representa várias coisas ruins. A desesperança, a depressão. O próprio Wirt, né, que é o protagonista da série, quase foi dominado pela besta e transformado em mais uma árvore daquelas. E por quê? Porque naquele momento ele tinha desistido e aceitado que nunca mais voltaria para casa. Mas quando o Greg acaba fazendo o trato com a besta, o Wirt volta a si e vai resgatar o irmão, voltando a ter esperança. E com a ajuda do Senhor da Mata, derrotam a desesperança em forma de monstro, que é a besta. E o melhor personagem da obra, na minha opinião, é o Senhor da Mata. Que personagem melancólico e profundo. Ele nos é apresentado como o primeiro humano que os irmãos encontram na jornada deles. E que cara ameaçador. Mas impressionantemente, apesar do visual bem terror ali, ele não quer o mal dos protagonistas. Ele quer ajudar eles, na verdade. E ele é o primeiro a citar a besta. E isso é bem interessante, porque o arco dele está diretamente ligado ao vilão da série. Após a apresentação do personagem, mais pro meio do desenho, especificamente no episódio da taberna, na qual os personagens que estão lá dentro falam que a besta carrega uma lanterna. E os nossos protagonistas sabem que o Senhor da Mata tem uma lanterna. Então gera essa desconfiança aí que é bem interessante. E só depois a gente entende, o Senhor da Mata é mais uma vítima da besta, mais uma vítima da desesperança. O vilão da série falou que a alma da filha dele estava presa dentro da lanterna, quando na verdade era a alma do próprio monstro. E o momento em que o Senhor da Mata percebe isso e apaga a lanterna, é foda demais. E a cena final desse personagem é bem interessante porque ela pode ser interpretada de maneiras diferentes. Na minha opinião, aquele reencontro dele com a filha é simbólico, é muito mais simbólico do que literal. É como se ele tivesse se libertado daquela mentira que ele acreditou por tanto tempo e finalmente se sentido em paz. E por conta disso ele acabou vendo a filha dele ali. Mas também essa cena pode ser interpretada de uma maneira mais otimista, digamos assim, com a filha realmente estando viva o tempo todo e talvez ela só estava aprisionada e os dois se reencontram quando a alma da besta é finalmente apagada. Isso que é tão foda nesse desenho, várias interpretações podem estar corretas. E depois de ter terminado, eu interpretei que a grande mensagem dessa obra de arte, é mantenha a esperança. E cara, me arrependo de não ter assistido isso antes. Desenho curto, objetivo e com muitas mensagens por trás. Que sentimento bom é terminá-lo. Mas é isso aí, valeu!